Me chamo Lúcio Versosa, sou sociólogo, defendi recentemente uma tese no programa de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos sobre o trabalho e adoecimento no corte da cana. O título da tese é Os Saltos do Canguru nos Canaviais Alagoanos, um estudo sobre trabalho e saúde. E o objetivo da tese é contribuir para demonstrar o nexo causal entre o trabalho e o adoecimento no corte da cana. Para isso, foi utilizada uma metodologia que combinou tanto técnicas de pesquisa das ciências humanas quanto técnicas de pesquisa da área da saúde. Você podia comentar um pouco as técnicas da saúde e as técnicas das ciências humanas usadas nesse seu trabalho? Sim, nas técnicas sociológicas, né, da metodologia sociológica, foi utilizada a história oral e também diários de campo. Eu fiz várias entrevistas, fiz pesquisa de campo para recompor o mundo do trabalho, as transformações do mundo do trabalho e também para captar o sofrimento desses trabalhadores que convivem com dor cotidianamente, com uma série de problemas de saúde. Mas, para além disso, foi utilizado o teste ergométrico, também foi mensurado por meio do monitoramento da frequência cardíaca, do frequencímetro carga cardiovascular, foi utilizado o questionário nórdico de sintomas osteomusculares para captar a dor e uma avaliação física no início e depois no fim da safra. Quais os principais achados desse teu estudo? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e por isso o título da tese se refere ao canguru, foi justamente um quadro gerado pelo excesso de trabalho, faz com que os trabalhadores tenham câimbras pelo corpo todo, uma câimbra generalizada, a ponto de, muitas vezes, a língua ficar paralisada por conta da câimbra e eles não conseguirem sequer clamar por socorro. E o nome canguru decorre de uma trágica semelhança com um animal australiano, porque nessa situação muitos encolhem o braço junto ao corpo, que lembra a pata do animal australiano. Mas além do canguru, a pesquisa demonstrou que o dispêndio de energia dessa atividade, calculado pela carga cardiovascular, é bem acima do aceitável, do aceitável pela literatura médica. O que é que significa? Que a média, hoje nos canaviais de Alagoas, o estudo mostra isso, é de 36,5% de carga cardiovascular, quando o limite do aceitável é de 33%, sendo que alguns trabalhadores chegaram a mais de 40% de carga cardiovascular. É um número alarmante. Além disso, o pico máximo de frequência cardíaca de alguns, a frequência cardíaca máxima, superou a máxima cardíaca teórica, que coloca o trabalhador num risco, inclusive, de morte súbita, alguns chegando a 200 batimentos por minuto, carga máxima. Sobre as dores no corpo, a incidência de dor na região lombar chega a quase 90%, muito acima da média nacional. Também dores no ombro, o questionário mostrou que é muito alto, dores no punho. Na avaliação física ocorre uma mudança corpórea significativa, os trabalhadores perdem massa gorda e ganham massa magra, e tudo isso demonstra que é um tipo de trabalho que causa degradação da saúde, faz com que os trabalhadores tenham um tempo de vida útil, força de trabalho, muito reduzida. O que é que significa? Que em pouco tempo, 15, no máximo 20 anos, 15 anos em média, esses trabalhadores são descartados pela usina, porque já não tem mais energia para aguentar as médias de produção, as médias mínimas diárias, que hoje em Alagoas essa média mínima diária está em torno de 7 toneladas por dia. O trabalhador, para permanecer empregado no corte da cana em Alagoas, ele deve cortar no mínimo 7 toneladas de dia. Por dia. Mais do que isso, na verdade, porque ocorrem inúmeras fraudes na pesagem e na medição. Então é um cenário, uma perspectiva de trabalho que deve ser alterada, pois vem gerando uma tragédia na vida de muitos trabalhadores.
Esse fenômeno do canguru, você observou que ele também é relatado em trabalhadores da cana em outras regiões, com outras sinonímias. Como é que foi isso? Em São Paulo, ele é muito conhecido como birola ou birola, né? Tem vários estudos mostrando isso, como os estudos da minha orientadora, a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, e de outros pesquisadores. Mas, além de birola, né, também é conhecido como cãibra de nó, conhecido como ficar borrado. E, por mais que seja algo corriqueiro, algo muito frequente, ele é desconhecido fora dos canaviais. E como não é conhecido fora dos canaviais, se torna invisível. Fica escondido por detrás da fuligem do canavial, mas está ocorrendo, né? E algo precisa ser feito. Só é possível acabar com o canguru nos canaviais se o trabalho for alterado, né? A média de produção deixar de existir, né? E esse trabalho tão intenso, com extensas jornadas laborais e com a remuneração abaixo inclusive do próprio valor da força de trabalho, esse tipo de atividade que causa o envelhecimento tem que ser profundamente modificada. Só assim o canguru deixará de existir, e num futuro breve eu espero que o canguru, a gente só se refira a canguru como animal australiano, que fique no passado a existência de canguru nos canaviais. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre dificuldades ou apoios recebidos para fazer esse trabalho? Só foi possível realizar essa pesquisa por conta de uma rede de pessoas que colaboraram, inclusive do apoio institucional também, de financiamento da pesquisa. A FAPESP, por exemplo, financiou a pesquisa, eu fui bolsista. A Unpox também deu uma grande contribuição. Durante um ano eu fui bolsista da Unpox. E, além disso, eu contei com médicos, cardiologistas, educadores físicos, que contribuíram diretamente, tanto para levantar esses dados, quanto na análise do dado. E nas pesquisas de campo eu contei com a ajuda de diversos trabalhadores que confiaram na pesquisa, também contei com a ajuda de agentes de saúde. Enfim, é uma rede tão grande que não tem nem como falar de todos que colaboraram para que essa pesquisa fosse realizada. E por parte dos empregadores, qual foi a reação que você encontrou para poder realizar o trabalho? Eu tentei inicialmente conseguir a autorização da usina para fazer os exames, para levantar esses dados, mas infelizmente o tema da saúde do trabalhador geralmente só é tratado com preocupação pelas usinas quando afeta a saúde financeira dos usineiros. Então, eu percebi que por essa via a possibilidade de realizar os exames estaria, digamos assim, bloqueada. Essa é a palavra, a melhor palavra, bloqueada. Então eu realizei os exames por meio do contato direto com os trabalhadores, e a temática da saúde do trabalhador geralmente fica para o departamento de marketing das usinas. Não há uma preocupação efetiva nas usinas em torno dessa questão. Se houvesse, as metas de produção não existiriam, essas metas de produção tão elevadas, haveria uma mudança na própria organização do trabalho, enfim, uma série de medidas que as usinas não adotam. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria de acrescentar que a esperança desse estudo é que ele contribua, de alguma maneira, para fazer com que a realidade desse trabalho, um mundo do trabalho marcado por muito suor, por muita dor, por muito sofrimento, seja alterada, e seja alterada a ponto da gente poder não falar mais sobre canguru, né? Não falar mais sobre morte súbita nos eitos, e esse é o maior objetivo da pesquisa. Obrigado.